Fala galera do Poeira Cósmica, Eric Duarte chegando na área. E depois de uma semana conturbada, um frio danado e uma faringite que quase destruiu minha voz, finalmente estamos de volta. Não tô 100% ainda. Então, pintou aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo! Aqui a gente vai falar de cinema, música, livros e quadrinhos. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos. Aproveita para deixar aquele like esperto, para melhorar a nossa divulgação. E não se esqueçam de ativar o sininho, para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Algumas semanas atrás, eu tinha feito um programinha mostrando algumas novas aquisições em quadrinhos. Então, dando continuidade a esse vídeo, hoje eu vou falar um pouco dos últimos filmes que eu tenho assistido recentemente. Então, bora lá! Começando aqui com 2 boxes de DVD da nossa velha de guerra aqui do canal, a Versátil Home Video. E são 2 coleções que eu já mostrei alguns volumes em outros vídeos do canal. São eles, Clássicos Sci-Fi Volume 6 e Obras-Primas do Terror Volume 10. Com um pequeno adendo aqui, pessoal, antes de falar um pouco desses filmes, a Versátil sempre lançava a primeira tiragem dessas coleções em edições limitadas, em Digistec com cards. O que aconteceu é que com essa séria crise que o mercado editorial brasileiro vem passando, eles tiveram que cortar alguns gastos. E infelizmente essas primeiras edições em Digistec foram suspensas e a gente espera que seja temporariamente. Então a gente vê aqui, por exemplo, que continua saindo em uma luva reforçada, porém aquele acabamento fosco com verniz aplicado não tem mais, ela é uma capa simples, né, lisa. E no lugar do Digistec, a gente tem aqui um estojo com as artes que tinha no Digistec, agora nesse estojo em Amarei. No caso aqui, um Amarei triplo, com 3 DVDs e 6 filmes, ainda do mesmo jeito. Mas mesmo com o estojo em Amarei, continuam vindo os cards da edição. São 6 cards para os 6 filmes, numa edição limitada para colecionador. Mas o mais importante aqui é a grande qualidade dos filmes, que continua excelente, e um farto material extra também presente. E aqui eu dou os parabéns para a ótima curadoria da Versátil, feita pelo Fernando Brito, nesse incrível trabalho de resgate histórico. Alguns filmes até que nunca tinham saído no Brasil, e eles vão atrás. Então continua valendo muito a pena adquirir essas coleções. E a coleção Sci-Fi já inicia com o pé na porta, com esse grande clássico do gênero, Vampiros de Almas, de 1956, dirigido pelo grande Don Siegel. Eu já falei sobre esse filme aqui no canal, no especial que eu fiz sobre ficção científica. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida. Aqui numa versão restaurada lindíssima, repleta de extras, nos quais a principal discussão seria: ele é uma alegoria anticomunista ou pró-comunista? Fica a pergunta aí. E outro super destaque desse box é esse filme aqui, O Segundo Rosto, de 1966, dirigido por John Frankenheimer e a participação do ator Rock Hudson, mostrando aqui uma temática existencialista, conflito geracional, uma verdadeira descoberta desse filme. Não conhecia ainda e achei o melhor dessa caixa. Presença aqui de 2 filmes ingleses. O primeiro, O Homem do Terno Branco, com a participação do grande Alec Guinness, que interpretou o Obi-Wan Kenobi na trilogia clássica do Star Wars, aqui ainda no início de carreira, 1951, interpretando esse cientista que descobre um tecido que não se rasga e não se suja. Uma interessante sátira social cheia de humor. E o outro, Uma Odisseia para Além do Sol, uma ficção científica mais hard, com uma temática interessante aqui sobre os doppelgangers, que são os duplos, muito semelhante ao filme Vampiros de Almas, e um final bem impactante também. E completando aqui esse volume, a gente tem 2 pérolas que fogem um pouquinho desse eixo Inglaterra e Estados Unidos. Primeiro, Terra Tranquila, de 1985, filme neozelandês. Um filme muito interessante sobre um homem que parece que é a última pessoa da Terra, mas de repente ele encontra mais 2 pessoas, um homem e uma mulher, formando um interessante triângulo amoroso. E para fechar,
Viagem ao Fim do Universo, de 1963. Um representante da Novela Vague tcheca. Olha só que pérola. E influenciou bastante aqui esse filme o Stanley Kubrick no 2001, Odisseia no Espaço, e também a série Star Trek. Finalizando aqui esse excelente box, Clássico Sci-Fi volume 6. E agora falando um pouco mais desse volume 10 da coleção Obras-Primas do Terror. Nesse recorte especial aqui sobre filmes relacionados ao satanismo. Uma temática que ficou muito em evidência após o sucesso do filme O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski, do ano de 1968. E de cara eu já destaco como principal filme aqui, pelo menos o que eu mais achei interessante, é esse aqui, Sentinela dos Malditos. Filme de 1977, do diretor Michael Winner, que é o mesmo diretor do Desejo de Matar, de 1974, com Charles Bronson. Acho que é o filme mais famoso dele. Aqui um dos representantes do terror satânico da década de 70. Já havia saído O Exorcista em 1973 pela Warner e A Profecia em 1976 pela Fox. E aqui o representante da Universal Studios, que é considerada a Casa dos Monstros, precisava também fazer um filme com essa temática satânica. Presença aqui de Burgess Meredith, o mesmo ator que fazia o Pinguim da série do Batman dos anos 60. E também John Carradine, fazendo o papel do Padre Cego, que inclusive está aqui na capa desse box. Filme bem interessante e com um final bem impactante também. E no disco 1, uma sessão dupla, com 2 filmes da famosa produtora britânica Hammer, com a presença do astro Christopher Lee nos 2 filmes. O primeiro, As Bodas de Satã, de 1968, onde ele interpreta um mago, que é o mocinho da história. Uma coisa rara para o Christopher Lee interpretando o mocinho aqui. E foi feito no mesmo ano do Bebê de Rosemary, olha só que coincidência. O outro, já representando a fase final da Hammer, em 1976, que é esse aqui, Uma Filha para o Diabo. Aqui ele já num papel clássico de vilão, um dos melhores papéis inclusive dele. E mais um filme inglês aqui da caixa, agora no disco 3, O Estigma de Satanás, de 1971, aqui da produtora Tygon, que junto com a Hammer e a Amicus formavam a tríade sagrada do terror britânico da época. Um filme pertencente àquele chamado horror pastoral, um folk horror, aquelas histórias que se passam nas cidades do interior da Inglaterra, aqueles camponeses, misturado ao fanatismo religioso, muito semelhante àquele filme Homem de Palha, que acho que é o grande clássico desse horror pastoral. Outro filme interessante, A Chuva do Diabo, de 1975, do diretor Robert Fewest, que é o mesmo diretor que ficou famoso aqui no Brasil com o filme O Abominável Dr. Phibes, que tinha a presença do Vincent Price. E ele trabalha aqui com o carismático ator Ernest Borgnine. Fez vários filmes de sucesso, além de William Shatner, o famoso Capitão Kirk, e o primeiro papel de John Travolta, escondido em um dos adoradores da seita. Uma bela sequência final, cheia de gore, nojeira. Para quem gosta desse estilo, vale a pena. E para finalizar, o que eu acho que é a grande pérola dessa caixa, Alucarda, a Filha das Trevas. Filme de 1977, do diretor Juan López Montezuma, representante do horror mexicano. Ele que havia sido assistente de direção de Alejandro Jodorowsky, outro diretor chileno. E aqui mostrando todo um estilo gótico, uma mistura de satanismo com vampirismo. Um filme subversivo, cheio de cenas chocantes. E uma grande inspiração, principalmente para o Guillermo del Toro, que tem inclusive um extra aqui, com um depoimento dele sobre esse filme. Terminando aqui mais um excelente volume da coleção Obras-Primas do Terror. E saindo dos DVDs e indo para os Blu-rays, eu começo por esse aqui, O Dia dos Mortos. Filme de 1985, dirigido pelo mestre George Romero. Aqui completando a sua famosa trilogia dos mortos. Eu já tinha mostrado aqui no canal A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, O Despertar dos Mortos, de 1978, e agora completando, finalmente, com esse filme aqui, O Dia dos Mortos, de 85.
Aqui nesse filme ele já mostra a consolidação desse apocalipse zumbi, um mundo praticamente todo tomado, o que nos filmes anteriores era apenas o início desse ataque zumbi. Aqui você já tem praticamente o mundo inteiro tomado pelos mortos-vivos, apenas sobrando um grupo de refugiados num abrigo militar subterrâneo. E um dos grandes destaques desse filme é o cientista, o Dr. Logan, que começa a tentar adestrar esses zumbis. Principalmente esse carinha aqui da capa do filme, o Bub, o zumbi mais famoso da história do cinema. Simplesmente sensacional o que acontece entre o cientista e esse cara aqui. Nessa ótima edição lançada pela NBO Entertainment, repleta de extras, comentário em áudio com George Romero e Tom Savini, que continua aqui como o grande mago dos efeitos especiais e maquiagem, making of, entrevistas, depoimentos, tudo legendado em português. Realmente uma ediçãozinha filé desse filme, O Dia dos Mortos. E o outro filme, Hellraiser, Renascido do Inferno. Filme de 1987, escrito e dirigido por Clive Barker. Ele que também escreveu o livro e resolveu meter as caras e ele mesmo fazer o filme. Representa um grande marco nos anos 80, um período que estava sendo muito dominado pelo gênero slasher. E ele vem com esses seres cenobitas de outra dimensão, que são trazidos para a nossa realidade pela caixa de Le Marchand e tem um gosto especial pela tortura. Uma mistura de um horror cósmico com um visual gótico que tem cenas chocantes até hoje. Eu mesmo na época demorei muito para ver esse filme, era um grande tabu, eu tinha um medo danado de ver. Aqui nessa edição da Flash Star Filmes, trazendo o filme em alta definição e alguns extras, como uma entrevista com Doug Bradley, que é nada mais nada menos que esse carinha aqui, o ator que interpreta o Pinhead, esse personagem que virou um ícone da cultura pop, não só do terror, mas da cultura pop em geral. Ediçãozinha fácil de encontrar desse filme que deu origem a uma franquia de sucesso, Hellraiser. E para encerrar, mais um filme de terror. Essas aquisições aqui praticamente um especial terror. Colheita Maldita, filme de 1984, dirigido por Fritz Kirsch. Aqui praticamente um clássico do SBT dos anos 80 e 90, passava muito, assisti por lá primeiro. Representando aqui uma fusão daquele horror pastoral que eu falei anteriormente, só que um horror pastoral americano, junto com aquele gênero, subgênero na verdade, das crianças malignas, as crianças diabólicas, baseado numa história curta, em um conto do Stephen King. Filme muito interessante, claro, não é uma obra-prima, mas é um filme interessante de ver, tem atuações legais, principalmente aqui uma curiosidade, a Linda Hamilton fazendo um papel importante aqui no filme, ela que nesse mesmo ano estrelaria O Exterminador do Futuro, o primeirão lá de 1984. Então, vale a pena aqui, você que tem essa nostalgia também e assistir esse filme lá no SBT, é uma boa pedida aqui também numa edição lançada pela Flash Star Filmes. Aqui com alguns extras interessantes, como comentário em áudio do diretor, junto com alguns atores do filme. E o filme também numa ótima edição, em alta definição aqui. Vocês já conheciam esses filmes? Quem não gosta de uma boa ficção científica e de um bom terror? Escrevam aqui embaixo o que vocês andam assistindo, quais as últimas aquisições. Vamos continuar esse papo aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço! Fui!